histologia, generalidades, que eu acho que é a parte mais, assim, tira dúvida, né? Esse material aqui o Rafa já tem, mas eu posso mandar pra vocês. Eu fiz quando eu tava estudando. E eu costumo fazer bem resumido as coisas, porque é mais fácil de gravar, né, o conteúdo. Então, vamos lá. Minha caneta ligar que a gente já começa. Foi. Parasitologia e generalidades. Essa parte ela costuma não cobrar. Ela chega já nas vias forma de vida e classificação. Os protozoários, a gente pode ter estrutura e classificação em protozoários e eumintos. Nos eumintos, a gente vai ter os plateumintos e nemateumintos, que daí entra nematodos e trematodos cestodos. E nos protozoários, entre as amebas, os flagelados e ciliados. Já vamos pular para amebas ou risópodos, que é a parte que ela gosta de cobrar bastante. Aqui ela costuma falar sobre a replicação por fusão binária e que elas são comensais. Ela adora perguntar o que são comensais, tá bom? Isso é muito importante. Eu vou mandar esse slide para vocês, todo rabiscadinho mesmo, do jeito que tá, porque eu gostava de estudar assim, né? Então acredito que mais pessoas gostem de ver o que é mais importante. Nos eumintos, ela gosta de chamar eles de gussanos, então se você não sabe isso, você pode acabar se perdendo na prova, né? Ela gosta de perguntar também da estrutura, então são animais alongados com simetria bilateral, sua parede corporal está composta por uma cutícula celular resistente, pode ser lisa ou possuir crestas, espinhos e tubérculos. Possui ventosas, dentes e ganchos ou placas que servem para fixação. Isso é muito importante porque através disso que a gente pode ver a sintomatologia. Os eumintos podem, a maioria deles, né, pode causar uma hemorragia, uma irritação no intestino, pode criar meteorismo. Então, tudo isso tem a ver com isso, com as ventosas, esses ganchos que ficam fixados ali no estômago, no intestino, causando essa dor. Entamoeba estolística. Ela gosta muito de perguntar em como e onde elas são encontradas. Então, aqui ela pode ser encontrada de forma quística e trofozoíticas, encontrada nas fezes. Também se encontra nas cristas do intestino grosso. A síndrome clínica, normalmente, ela não pergunta, porém é importante saber por pareia. Ela gosta muito de colocar em relação às fezes mesmo, que tem algumas que são sanguinolentas, outras mucopurulentas, então isso pode gerar uma grande dúvida. Os sintomas, normalmente, de toda essa parte de parásitos, vai ter algo em relação ao abdômen. Então, vai ter uma dor abdominal, a gente pode encontrar também eosinofilia marcada, porque vai gerar uma inflamação. Então, dor abdominal, cólicos e colites com diarreia, dor retal, defecar, fezes sanguinolentas, quando a enfermidade se torna mais grave. Pacientes com sintomas extraintestinais, febre, leucocitose, calafrio, o fígado pode produzir abscessos, dor na região hepática com hepatomegalia e elevação do diafragma. Giardia duodenalis, ela gosta muito dessa, ela gosta de pedir o período de incubação dela. E da parte dos sintomas, ela gosta da diarreia líquida e fétida. O que mais? Ela se detecta nas fezes também de pessoas infectadas e a sua infecção, né, começa através da ingestão de quiches em alimentos ou água contaminada, fecal oral. Sintomas, a principal é diarreia líquida fétida. Daí a gente encontra também espasmos abdominais, flatulências e esteatorreia. A recuperação pode ser espontânea de 10 a 14 dias, porém é importante colocar aqui um sinal de alerta. Como a gente tem uma diarreia, a gente vai ter um desequilíbrio ácido-básico. Então, se isso passa de 10 a 14 dias,
a pessoa pode entrar num quadro de desidratação severa e isso levar a uma piora do quadro, tá bom? Flagelados urogenital, trichomona, os nomes são difíceis, né? Urogenital. Esse aqui eu não lembro dela pedir pra nós, porém ele tem uma parte que é diferente dos outros, que é diferente em homens e mulheres, por ser urogenital. Eles são anaeróbicos e sem mitocôndria, isso é importante dizer, tá bom? Sem mitocôndria e são anaeróbicos, sem oxigênio. Reprodução é fusão binária. Se transmite por relações sexuais durante a gravidez. Madre passa para o filho. Então, se aconteceu durante a gestação, a criança vai nascer com. O homem tem irritação dentro do pênis, ardência depois de urinar ou ejacular. Muito importante não levar isso aqui ao pé da letra. Por quê? Sabemos que as mulheres têm um grande quadro e uma grande propensão a ter o quê? Infecção do trato urinário. Então, isso pode levar a um quadro, um diagnóstico precipitado, tá bom? Então, você tem que levar em conta também a questão de com quem você esteve, né? E também tem que levar em conta também se você já tomou um remédio, né? Porque o correto é a gente tomar um antiparasitário uma vez por ano para fazer essa limpeza. Então, se você não fez, pode levar a tender a esse diagnóstico. Nas mulheres, a gente tem ardência, endurecimento, odor das genitais e incômodo ao urinar, secreção amarelada, verdosa. Tratamento é procurar saber, né, com quem que o seu companheiro sexual esteve ou ter só um, enfim. Higiene e revisão contínua, utilização de camisinha e abstinência sexual. Isso é importante para você não passar para outra pessoa, tá, gente? E camisinha é um método contraceptivo, porém é um método para não ter infecção sexualmente transmissível. Isso aqui ela gosta muito, coloquei uma estrelinha toda defasada, mas ela gosta muito deles. Se encontram em pacientes imunodeprimidos e imunocompetentes. Muito importante dizer isso. Aqui vai falar sobre HIV também. Se desenvolve no epitélio intestinal. E a infecção é por consumo de água e alimentos contaminados por ovoquistes. Ela adora perguntar através de qual forma que a infecção empeçou. O Cryptosporidium pode causar zoonoses. Os ovoquistes já saem das fezes de maneira madura e infectantes. Se caracteriza por uma diarreia líquida sem sangue. Ali em cima a gente já viu uma diarreia fétida, sem sangue. A gente já viu uma diarreia sanguinolenta. Então, essa parte da diarreia é muito importante. São resistentes às técnicas de purificação de água, então o cloro não vai matar. Enfim, ferver a água não vai chegar a matar. Você vai ter que ter, né? Nesse caso, infelizmente, você vai ter que ter. Se encontra dentro do borde insepíleo, do intestino epitelial. Ela gosta de perguntar também, do borde insepíleo. Seu outro meio de contaminação é de pessoa em pessoa, via fecal oral e anal oral. Em pacientes imunodeprimidos, pode chegar a 50 vezes deposições por dia. Então, a pessoa pode ir ao banheiro todo esse tempo. Eita. Ela pode ir ao banheiro essa quantidade de vezes e, como a gente falou, a diarreia pode levar a um quadro de desidratação. O citoisospora pode chegar a uma síndrome de má absorção e os ovos queixos precisam se amadurecer alguns dias no ambiente. Tem reprodução de gametogônia, HIV e imunocompetentes. Importante saber reprodução, tá? E só isso, nesse caso. E os sintomas da citoisospora é diarreia crônica, fadiga, perda de peso e anorexia. Giardiases por fezes fétidas e sem consistência.
Não chega a diarreia, tá, gente? Porque depois, se vocês quiserem ver um pouco sobre isso, tem um slide de sêmio que fala certinho a escala de Bristol e a forma com que a gente pode enquadrar cada uma delas, tá? Aqui. E a cicloespora está limitada a imunocompetentes e prolongada em pessoas com HIV. Normalmente ela não coloca muito caso que é relacionado com HIV, porque fica mais fácil de responder. Então, mas é importante saber. O diagnóstico de laboratório é coloração de Nilsson com fezes recente. E no Cryptosporidium, ovoquiste esporulado e citoisospora, ovoquiste não esporulado. Isso aqui ela gosta de perguntar sim ou sim. Ai, peguei a caneta errada. Aqui. Sim ou sim, ela pergunta, tá? Ela cobra muito. Ela é a professora de prática de vocês também, então ela cobra bastante a parte prática na teoria também. Isso aqui eu vou mandar lá no grupo, tá? Patogenia, essas coisas ela normalmente não pergunta, gente. Vias de entrada também não. Fatores, a gente sempre sabe que é a exposição ao contato parásito, então vai ser via mano-boca, anal, fecal. Então, é dessa maneira, através de ingestão de alimentos contaminados ou água contaminada. E é isso. Agora, vamos ver qual que é menos pior. Trematodos. Isso aqui, ela perguntou na minha prova, e eu errei, eu não vou esquecer nunca mais, que os plateumintos, eles são planos, e os nemateumintos, eles são redondos. E eles se dividem em nematodos, cestodos e trematodos, tá bom? É eles que a gente vai estudar hoje. Trematodos, coloquei alguns pontos importantes aqui. Caracol, ele é um hospedador intermediário, eles são hermafroditas e possuem óvulos com opérculos, mas existe exceção. Calma aí. Aqui. Os trematodos formam parte dos plateumintes e, em geral, são gussanos planos, carnosos, filiformes. Ela pergunta, como eu falei pra vocês, eu sou a Ana Carolina, mas eu respondo como Carolina. Então, ela gosta de perguntar os gussanos planos, carnosos, filiformes e segue a pergunta. Então, se você não sabe isso, você não vai saber a pergunta. Importante falar também da ventosa, uma ventosa oral, que começa o aparato digestivo incompleto, e a outra ventral, que serve só para aderência. Possuem, são hermafroditas, né? Possuem tanto reprodutor masculino como feminino, só que os esquistossomas, eles são os únicos que têm a distinção de macho e fêmea, tá? E possuem corpos cilíndricos, como os nematodos. Possuem óvulos com opérculo. O opérculo, ele é o quê? Ele é como se fosse a porta de saída, claro. Então, vai abrir o opérculo, vai sair os ovinhos, ele vai fechar e os ovinhos vão começar a madurar dentro da pessoa. Ou, no caso do hospedador adequado, que nesse caso vai ser o caracol. Os esquistossomas possuem sexos separados e as mulheres, as hembras, fecundadas depositam só descendências sem opérculo. Os homens com opérculo. Aqui, como a gente falou, as fasciolas são hermafroditas, esquistossomas macho e fêmea. E o primeiro hospedador intermediário são os moluscos, os caracóis, através de reprodução assexual. Isso ela cobra na prova também, é uma questão que ela dá, né, de graça. Essa parte não é tão importante no momento. Aqui, ciclo evolutivo. Esse aqui, gente, eu digo para vocês decorarem, porque nada vai sair disso daqui. Vai ser isso e pronto. Então, tem um hóspede definitivo. Primeiro, ele ingere o ovo. Segundo, terceiro, ele passa de larva para miracídio dentro do hóspede intermediário. Dentro do hóspede, ele se transforma
cercário. Quarto passo, vai para o segundo hóspede intermediário, que é os peixes, as plantas aquáticas. Deles, ele já se transforma em metacercário. E vai para o hóspede definitivo, que é o homem. E isso vai só se repetindo infinitamente. Então, isso aqui ela gosta muito de perguntar. Do ovo para o primeiro, do primeiro para o segundo e do segundo para o definitivo. Miracídio, cercária e metacercária. Esse aqui foi o que a gente acabou de falar, só que em tabela. Se quiserem depois dar uma olhada, é importante também. Fasciolas é a parte mais legal, é a parte mais interessante que tem desse conteúdo. Fasciola de Buschke. Ela é a mais importante em ponto de vista médico. Ela se localiza no intestino delgado e se transmite pelas metacercárias das plantas aquáticas. As metacercárias, elas vão das plantas aquáticas para os homens, tá bom? E ela tá fixa nessa planta. Então, quando você tira, por exemplo, vamos comer um sushi, esse peixe pode ter metacercária. Vamos comer uma alga, pode ter também. Se encontra, essa parte mais epidemiológica ela nunca cobre, tá? Mas em caso clínico ela pode colocar, paciente, sexo masculino de 32 anos, viajou para a Indonésia e apresenta tal. É legal saber, mas não é importante. Ciclo evolutivo, ingestão da metacercária. Eu fazia assim quando eu estudava, colocava primeiro metacercária. Segundo, e aí, tá ruim. O segundo eu pulava, por quê? Aqui, ele não é em si importante. Ele só conecta. Claro que se eu vou comer a metacercária, elas vão ser deglutidas. Se transformam em trematodos imaturos no duodeno. Então, o segundo era trematodos no duodeno. Terceiro, se aderem à mucosa do intestino delgado, se transformam em adultos. Terceiro, autofecundação. Aqui saem com as fezes, com as fezes saem os ovos com opérculos. Quarto, opérculos. Quinto, os ovos passam para a água com as fezes, sem nada. O opérculo se rompe e libera o miracídio. Então, quinto passo, miracídio. Oh, meu Deus. Sexto passo, miracídio, penetra no caracol. Então, o sexto, caracol, e ele merece uma cor diferente, porque é um dos passos mais importantes. Do caracol, ele vai se transformar em cercário. E depois, ele vira metacercária nas plantas e peixes, tá? Então, eu estudava assim. Normalmente na prova, ela não pede do primeiro ao oitavo, no nosso caso. Ela pede do quinto, daí sexto, sétimo, oitavo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Ela gosta de trabalhar com a fora da ordem, para vocês colocarem na ordem. Então, isso infelizmente é só decorando. Aqui é a mesma coisa que a gente fez ali, só que desenhado. Manifestações clínicas. Como eu falei para vocês, eles possuem ganchos, tanto uma ventosa ventral quanto uma dorsal. Então, a ventral, a gente falou que ela serve para aparato digestivo e a dorsal para aderência, ganchos. Então, ela vai se aderir à parede intestinal e vai produzir uma inflamação, úlceras e hemorragias, o que pode levar, como eu falei para vocês, às fezes, a diarreia, a dor, o incômodo. Aqui falo sobre isso. As infecções graves podem provocar desconforto abdominal e diarreias. Pode ocorrer também a obstrução intestinal e eosinofilia marcada pela reação alérgica e inflamação.
Pode chegar a ponto de ter que ser necessário o uso de corticoides, tá, gente? Mas isso não é de suma importância. Diagnóstico e tratamento ele normalmente não cobra, mas ela pergunta em relação à parte de ovos grandes dourados, ovos pequenos dourados, se encontra nas fezes, mas medicamento normalmente ela não pede. Então, você vai encontrar ovos grandes, é raro de encontrar os parásitos adultos, tá? Só os ovinhos você vai encontrar. E fármaco para praziquantel de cosamida. Fasciola hepática. Essa aqui também, ela merece uma estrelinha. A enfermidade é conhecida como fascioliasis. Ela habita no interior da vesícula biliar e do fígado e pode ser conhecida como doença hepática pela oveja. Ciclo biológico, vamos lá. Primeiro, todos vocês vão ver que todos os ciclos vão seguir a mesma ordem. Uns vão agregar algumas coisas e outros vão tirar, e daí vai depender aonde que esse parásito vai ficar, mas normalmente são os mesmos passos, tá bom? Então, primeiro, metacercária. Segundo, vão para a parede duodenal e atravessam a cavidade peritoneal. Eu vou colocar só duodeno, tá bom? Terceiro, penetra nos condutos biliares. Então, isso é muito importante, porque é algo que é diferente dela. Duodeno, cavidade peritoneal, condutos biliares. Quarto, opérculos. Importante esse tempo, de 3 a 4 meses depois do contágio, tá bom? Que vai acontecer essa saída dos ovos. Aqui, fezes. Quinto, miracídio. Sexto, caracol. Sétimo, cercário. E oitavo, metacercário. Mesma coisa, só que desenhadinho. Manifestações clínicas. Irritação do fígado e hepatomegalia. Hepatomegalia, aumento do fígado, né? A ponto de ser percebido através de uma palpação, tá? Dor no quadrante superior direito. Existe também calafrio, febre e eosinofilia marcada. Elas podem liberar secreções tóxicas para o fígado, e o fígado acaba acaba chegando a um quadro de hepatites, hiperplasia do epitélio e obstrução biliar. A hiperplasia não é aumento de células, é aumento do tamanho das células. Então, as células desse epitélio vão aumentar, e isso vai gerar um grande incômodo, tá bom? E a obstrução biliar, que é muito importante também lembrar disso. Pode chegar a um ponto de gerar uma necrose nesse tecido hepático, que se conhece como carcoma hepático. Isso aqui a diva normalmente não pede também. É a mesma coisa que a gente viu aqui, só que em etapas, tá bom? Igual essa foto. A gente vê certinho onde se encontra. Tá? É isso. Muda até a cor do fígado. Aqui tá uma cor bonita ainda, mas normalmente a gente fica mais pro marrom, tá? Não fica mais para aquele vermelho que a gente vê. Que mais? Diagnóstico e tratamento. Se encontra e se busca ovos na bilis e na matéria fecal. Isso ela pergunta também. Para estudos, a gente vai fazer estudo imunológico de antígenos e anticorpos, transminases elevadas e eosinofilia. E de medicamento, o que é diferente dos outros é o bitionol ou o triclobendazol. Esquitossomas. Lembrando que eles têm ovos sem opérculos na parte dos machos, ovos com opérculos na parte das fêmeas e que mais? E é isso. Isso que é importante saber deles. Eles são conhecidos por gerar a febre dos caracóis. Normalmente ela não coloca isso, tá? Mas é importante saber. Infecções nos seres humanos são Schistossoma mansoni, Schistossoma japonicum e o Schistossoma hematobium, tá bom? Eles não são hermafroditas, como eu disse. Existem machos e fêmeas.
São parásitos intravasculares obrigatórios e a infecção pode ocorrer por invasão da pele. Isso é muito importante, tá? Porque eles vão causar dermatites. Muito importante. Psicobiológico no homem. Calma aí, gente, só vou responder aqui. Pronto. Primeiro passo. A cercária atravessa a pele. Os outros a gente viu nas fasciolas, que atravessa o duodeno, que atravessa os condutos biliares, que atravessa a cavidade peritoneal, mas aqui a gente vai encontrar na pele do homem, tá bom? Cercária. Minha letra é feia, gente, desculpa. Eu tô fazendo um esforço pra fazer ela bonita. Penetra na circulação e maduro o Mansone e o Japonicum nos vasos portais intrahepáticos e o hematóbio nas venas do plexo da bexiga, próstata, reto e útero. Isso aqui eu não vou colocar aqui porque vai ter uma explicação sobre cada um e eu vou dar algumas dicasinhas que, assim, são sujas e baixas, mas vocês vão lembrar. Terceiro, dentro dos vasos portais, eles invadem as células de defesa e se recobrem de uma substância que o hospedador reconhece como sua. Isso aqui é importante também. Tanto que a gente vai ver que eles formam granulomas. Granuloma é o quê? É o macrófago ir lá, pegar, comer essa célula que tá... Essa célula não, esse parásito, e acabar não sendo retirado dali. Então, ele vira um granuloma, tá bom? Os machos e as hembras se emparelham e migram do Mansone japonicum para as venas mesentéricas, onde começa a fecundação. Onde começa a fecundação e a produção de novos ovos. Então, aqui eu vou colocar no quarto, produção. O hematóbio, ao redor dos vasos da bexiga urinária, dos plexos, da próstata, reto e útero. Aqui é importante saber isso também, que eles podem chegar à forma crônica de 20 a 30 anos. Então, Ana, eu, por exemplo, tenho 19 anos, eu posso ficar com isso até os meus 49? Pode, você pode, e você vai ter, sim, os sintomas, só que de maneira leve, e tem alguns quadros que não chega nem ter sintomas, é assintomático, tá? Então, vai muito de como o seu corpo vai trabalhar com esse corpo estranho. As larvas que estão dentro dos ovos produzem enzimas que fazem com que os ovos passem através da mucosa da luz do intestino e bexiga. Os ovos são expulsos ao exterior através das fezes e urina. Eita, calma aí. Fezes e urina. Então, a gente começou pela pele, foi para vasos portais intrahepático, para plexo da bexiga e próstata e reto. A gente fez a produção, passou através da mucosa do intestino da bexiga e terminamos nas fezes e urina. Então, ele faz todo um ciclo mesmo. Aqui foi o que a gente falou, só que desenhado. Eu nunca funcionei muito bem assim, não sei se vocês gostam. A poça desses ovos ocorre em 1 a 2 meses, mas o contágio pode persistir até 3 meses, tá? Síndrome de Catamaia, eu amo essa síndrome, gente, e a Noélia também. Uma vez que esses ovos já foram colocados, ele começa a produzir sintomas, que é a síndrome de Catamaia, que inclui febre, calafrio, tosse, urticária, artralgia, adenopatias, esplenomegalia e dor abdominal. Ela gosta de colocar, mas ela não pede a síndrome de Catamaia. Ela coloca várias síndromes que vocês já conheceram e que pode ser sim elas, tá? Porque a Noélia normalmente ela acumula conteúdo. Ela passa sim os conteúdos para vocês, mas tipo, ela vai lembrar de alguma coisa e vai colocar para confundir. Ela normalmente não pergunta o que forma essa síndrome de Catamaia. Schistosoma Mansoni. Ele vai para as mesentéricas inferior. Então, o M
É uma dica bem ridícula, tá, gente? Mas normalmente dá certo. O M, ele tem 3 pontinhos para baixo. Então, eu penso em inferior. Então, Ansone, mesentéricas, inferior. E também Ansone, mesentéricas, né, MM. Tem uma ampla distribuição, mobilidade extensa. E é mais importante, a infecção hemítica é mais importante hoje em dia. Como eu falei para vocês, pela penetração cutânea, eles causam dermatites e reação alérgica, prurito, coceira e edema, inchaço de líquido. Síndrome de Catamaia, anomalias hepáticas intestinais, febre, mal-estar general, dor abdominal. O depósito dos ovos na mucosa intestinal produz inflamação, hiperplasia da parede intestinal, dor abdominal, diarreia e sangue nas fezes. Aqui são fezes sanguinolentas, não diarreia sanguinolenta. Os ovos, transportados através da vena porta ao fígado, produzem inflamação e conduzem a uma fibrose periportal, hipertensão portal, e a infecção crônica pode chegar, como eu falei, pode chegar a 20, 30 anos, né? Então, pode causar uma hepatosplenomegalia, acumulação de líquido acístico na cavidade peritoneal, que daí a gente vê o quê? Um tórax em tonel. Vamos falar que uma pessoa é assim. O tórax dela vai ficar assim, tá? Tórax e abdômen. Então, além disso, a gente vai encontrar os vasos desse abdômen super dilatados, tá? Eles vão ficar extremamente visíveis e engrossados. Isso que leva a um quadro de ascite abdominal. Diagnóstico e tratamento. Isso aqui ela ama de paixão, que são os ovos grandes dourados nas fezes. Ovos grandes dourados nas fezes, porque tem um que vai ser ovos pequenos dourados nas fezes. A gente encontra biópsia retal, prova serológica e fármaco, o nosso querido Praziquantel. Xistossoma japonicum. O japonicum eu nunca tenho uma dica para ele, porque eu tenho pro hematóbio. Então, ele é o que sobra. E se não encaixa em nenhuma das minhas dicas, é ele. Então, ele reside na mesentérica superior, ao redor do intestino delgado e nos vasos mesentéricos inferiores. Pode ser conhecido também como a doença sanguínea oriental. Ela pergunta, né? Ela não coloca japonicum, ela coloca doença sanguínea oriental e faz a pergunta. Como eu falei, penetração através da pele, então causa dermatites, reações alérgicas, febre, mal-estar general, molestias abdominais e diarreia. Todas vão causar isso, tá? Então são sintomas básicos que todo mundo tem que saber, são esses. Síndrome de Catamaia, a infecção crônica ocorre hepatosplenomegalia, hipertensão portal e ascites, igual a outra. Mas essa aqui causa granulomas hepáticos e fibroses. Importante. Ela pode também afetar as estruturas cerebrais. Os órgãos chegam e desenvolvem granulomas ao redor delas. É importante, isso aqui é muito importante, gente. Por quê? Pares craniais. Eles são responsáveis por tudo em nós. Tudo. Então, a gente tem o sistema nervoso autônomo, que é a parte involuntária do nosso corpo. Então, a gente divide ele em parasimpático, simpático e entérico. Ali, os pares craniais vão estar inervando tudo isso, né? Então, se ele chega na parte cerebral, ele pode sim chegar e desenvolver esses granulomas em volta desses pares craniais, o que pode levar ao quê? A uma disfunção de fala, uma disfunção neurológica, claro, né? Ele pode levar a uma disfunção funcional. Eu posso ter uma marcha de dor, né, no membro inferior, eu posso ter uma paralisia nos 2 membros inferiores, eu posso ter artralgias, muita dor, né? Então, isso é muito importante, que ele pode se desenvolver através das estruturas cerebrais, se desenvolver em volta delas, né? Diagnóstico e tratamento, como eu falei, o outro, o Mansone, M de maior, então os maiores ovos dourados
Aqui no Japonicum vão ser os ovos menores dourados. Eu gosto disso também. Biópsia retal, prova serológica e praziquantel. Gente, se ela perguntar medicamento, vocês não lembrarem de nada, é praziquantel e albendazol, tá? É isso. Até aí, até o quarto semestre, é praziquantel e albendazol para todo mundo. E a hematóbio, essa versão minha, até o Rafa que convive mais comigo não conhece, mas eu vou ter que falar porque eu sempre lembro disso quando eu vejo a hematóbio. Ele chega na bexiga, no reto. O reto, assim, no nosso dia a dia a gente pode chamar aqui de toba. Então, é só lembrar que ele vai ficar perto do toba e vai estar ali na parte dos plexos da bexiga, da próstata, do reto, tá? É uma porcaria de ajuda, mas eu acho que faz muito sentido. Eles, como eu falei, bexiga, próstata, útero e reto. Manifestação clínica muito importante. Como eu falei, dermatite, reação alérgica, tudo que as outras já tiveram, mas também hematúria, disúria e polaquiúria. Hematúria, sangue e xixi. Disúria, pouco xixi. E polaquiúria, eu não lembro, mas eu vou mandar no grupo pra vocês. E encontramos bacteriúria, bactéria e xixi, tá bom? Que mais? Provoca fibroses e isso pode levar a uma uropatia obstrutiva, tá? Que pode ser confundida com, sei lá, cálculo renal, com uma estenose do ureter. Então, tem várias chances de ter um diagnóstico errado também nesse caso. Podem se localizar no pulmão, que pode levar a uma fibrose pulmonar, falta de ar, tosse e hemoptises, que é sangue ou catarro com sangue proveniente das vias aéreas inferiores, tá bom? Diagnóstico: grandes ovos com espina terminal. Então, terminal, vamos lá, voltar pro hematóbio. Terminal, o finalzinho do corpo já, né? Então, espina terminal. E podem se encontrar nas fezes quando os parásitos migram aos vasos mesentéricos. Só assim, tá? Senão não vai encontrar. Prova serológica e o nosso querido praziquantel. Bibliografia e uma frase motivacional. Tema todos foi parasitologia também. Vamos para todos então. Todos, quando eu fiz a minha prova, ela não cobrou nosso porquê, ela tava com a perna quebrada. Foi uma professora que, enfim, era boa, uma professora muito boa, só que muito básica para o que ela queria pedir de nós, né? Então, vamos dividir os estudos de maior importância em animais, tá? Em porcos, porcos, carne e pescados. Aí a gente já começa a ter uma boa divisão do que a gente tem que entender deles, tá bom? Vamos lá. Eles são largos, são da família de plateumintos, são hermafroditas, possuem ovos sem opérculos, possuem gancho de fixação, ganchos succionadores e necessita de um hospedador intermediário. E possuem ciclos vitais completos. Completos. Gente, por favor, estudem ciclos. Ela gosta de cobrar muito ciclos, tá? É até chato ficar falando isso toda hora, mas eu lembro quão triste foi receber a minha prova, que na época a gente podia ver as provas ainda, e ver que eu tinha ido mal num negócio que eu sabia, e fui mal porque não li a questão inteira. Então, leiam a prova primeiro, para depois vocês resolverem, tá? Características morfológicas. Os segmentos individuais se chamam proglótides e a cadena de proglótides se forma estrobilo. Em cada proglótide se encontra o reprodutor masculino e feminino. Isso que é importante saber. Um proglótide. Eita. Um proglótide, vários, é o estrobilo, tá bom? Estróbilo, de onde que eu tirei estrobilo? Tenasório do porquinho.
Importante saber classificar elas, tá bom? Tem a sólio do porco. Ela fica aderida no intestino delgado, principalmente no jejum, pelo Scolex, que é o seu gancho succionador, né? Se observa como uma cinta branca ou amarelenta. Os porcos e os humanos são hospedadores intermediários quando eles ingerem alimentos contaminados com esses ovos viáveis. A gente já vai entender como que o porco e o humano conseguem ser os hospedadores. Tem a capacidade de ser transportado através do aparato linfematógeno a qualquer tecido do corpo. Isso é muito importante saber, que é do linfematógeno. Porque se ele vai passear pela linfa e pelo sangue, ele consegue chegar em todos os cantos. Então ele chega cérebro, pulmão, fígado, pode chegar em baço, tá? Então é importante saber disso também. E esses quistes das larvas se desenvolvem no tecido do hospedador intermediário. Vamos lá. É muito difícil, eu acho difícil entender com desenho. Então eu vou ler aqui isso, que explica muito melhor do que tudo isso. O homem, ele adquire esse parásito comendo uma carne infectada, mal cozida, maltratada, né? Importante saber de onde que o que a gente está comendo, né? A gente é o que a gente come. E, normalmente, elas são muito visíveis, tá? Então, se a carne tá com cheiro estranho, uma coloração estranha, não coma, por favor, porque o resultado disso é muito grave, né? O cisticerco, ele dá origem à tênia adulta no intestino delgado, aqui, nessa fase. Os prolótides grávidos saem na matéria fecal em pequenas cadeias, bem aqui. Os ovos são liberados no meio ambiente e o porquinho vai ingerir esses ovos e proglótides, porque o porco não vai, né, normalmente ele não vai comer ração, ele vai comer lavagem. E como eles ficam muito tempo, eles têm muito tempo viável, esses parásitos, eles ficam muito tempo vivos. Então, para ter a contaminação é muito fácil, né? E eles são ingeridos pelo porco e os cisticercos se desenvolvem no músculo do porco. Os ovos no meio ambiente também são infectantes para o homem. As pessoas que ingerem esses ovos com alimentos, água, as mãos, e os ovos dão origem às larvas no intestino delgado, as quais migram a circulação de diferentes vísceras e os tecidos das larvas formam os cisticercos. É isso, tá? Mas, estudando separadamente cada um, dá para entender melhor. Cisticercose. Ela é produzida pela sólio dos porquinhos, tá bom? Acontece através da ingestão de água, vegetação contaminada com ovos do início da infecção. Pode se considerar uma zoonose endêmica, se distribui em todos os países em desenvolvimento, principalmente nas zonas rurais. Por quê? Saneamento básico, tá? Vamos lá. Aqui a gente já falou como ocorre, é a mesma questão. A gente vai comer a carne que vai estar mal cozida, vai estar contaminada, vai desenvolver esses cisticercos em uma tênia madura no intestino delgado, vai ser eliminado através das fezes humanas. As fezes humanas podem meu Deus, esqueci a palavra. Elas podem gerar uma contaminação através de contato, né? E fica esse ciclo, né? Por isso que é importante quando você, por exemplo, aqui em casa nós somos em 4 pessoas. Se eu tenho uma diarreia, por exemplo, através de tênia sólio, é extremamente importante fazer a higienização do banheiro após o uso, porque esses ovos eles têm uma grande viabilidade e alguém pode se contaminar de novo. Então, lavar a mão, água sanitária, álcool, tudo é extremamente importante para manter a higienização do ambiente e fazer com que ninguém mais tenha essa enfermidade. O que ocorre dentro do homem? O homem
Hospedador intermediário, importante, homem e porco, tá bom? Como eu falei pra vocês, do jeito que eu estudo, é desse jeito. Então, o primeiro passo é a ingestão da água ou da carne, né, contaminados com os ovos de tênia. O segundo, os ovos chegam ao estômago e começam a liberar as oncosesferas. Essas oncosesferas penetram a parede intestinal e migram aos tecidos onde desenvolvem os cisticercos em 3 a 4 meses. Então, é algo que, demora. Tanto que a tênia, a gente até fala, nossa, tá comendo, parece que tem uma tênia dentro da sua barriga. É porque ela acaba roubando todos esses nutrientes pelo seu tamanho. Ela sempre é muito grande. Então, um dos sintomas, né, uma da manifestação clínica de todas as tênias pode gerar uma anemia, né, por falta de B12, pode gerar uma anorexia, a pessoa ficar extremamente magra, uma desnutrição, por ela roubar todos esses nutrientes para ela poder crescer. Eles podem chegar, como eu falei para vocês, a músculo, cérebro, pulmão e olhos. Olhos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também, porque é muito interessante. E a vida pode chegar a 5 anos, tá? Por isso, uma vez por ano, tem que tomar um remedinho, gente. Porque é a limpeza do nosso corpo, que ele precisa dela sim ou sim. Enfermidades. Ela pode chegar a ponto cerebral, pode chegar a ponto pulmonar, mas a gente vai falar da parte intestinal e extraintestinal que leva a tal diagnóstico. Intestinal, então pode parecer incômodo, abdominal, indigestão, diarreia, prurito, em questão de cérebro, hidrocefalia, meningites e dano nos pares craniais, como eu falei para vocês, o sistema nervoso autônomo. Meningites é muito fácil de ter, porque ela vai atravessar a barreira hematoencefálica, né? Então, e para distinguir meningites, a gente faz só não, né? Tem vários outros testes, mas um teste que é mundialmente usado é abaixar a cabeça e ver se o queixo consegue encostar no peito. Se gerou uma rigidez extremamente forte, que você não conseguiu dobrar, meningite. O medicamento é usado diretamente na barreira hematoencefálica, tá, gente? Para conseguir conter essa enfermidade. Nos olhos pode levar à perda da visão e quando ocorre a morte dessas larvas, pode produzir reação inflamatória, que pode produzir febre, mialgia e eosinofilia marcada. Aqui, como eu estava falando para vocês, a neurocisticercose, ela invade completamente o espaço e vai tomando. Você vê assim e fala, nossa, é tão... esse aqui não. Errei. É algo tão banal, né, tão pequeno, mas causa um estrago tão grande porque ela chega diretamente no que a gente não controla, né? E a cisticercose ocular é um dos sintomas que a gente pode que pode nos ajudar a levar a esse diagnóstico, porque ela gera uma exoftalmia e diplopia. A diplopia é o quê? A visão dupla. E a exoftalmia é quando o globo ocular ele vem para frente, tá? Os olhos ficam assim, mais ou menos. E é visível, né? Assim como é visível na carne, é visível nos olhos. Diagnóstico. Em infecções intestinais pode-se encontrar óvulos e proglótides nas fezes. E como ela se espalha através de uma via linfa-hematógena, a gente encontra ela espalhada no corpo. Então, diagnósticos por imagem são muito aceitos nesse caso. E o principal deles é a ressonância magnética, claro, tem um benefício porque é extremamente fácil de visualizar através de uma ressonância magnética, mas o custo dela é muito alto. Então, o raio-x, um atomo, consegue achar assim esses cisticercos no tecido. E nos olhos, como eu falei, os cisticercos ou os quistes são fáceis de visualizar. Os ovos, vocês já fizeram a prova de prática,
Então, provavelmente vocês viram eles, porque tem lá, eu lembro que tem. E eles são dourados com o envolto deles, a envoltura um pouquinho maior. E são dourados, tá? Isso não é importante para a prova teórica. Agora, tratamento, como eu falei, praziquantel e albendazol, gente. Tudo é isso, tá? E eles são... a eleição deles é feita porque eles atuam diretamente no gusano. Como eu falei, se a reação alérgica for muito forte, uso de corticóides. Na infecção intestinal, a gente usa niclosamina. E é comum essa infecção, é normal a gente pedir, né, com que as pessoas tenham um momento de fazer a comida de uma maneira mais cuidadosa, um método de controle mais prático. Então, leva as temperaturas internas, por exemplo, da carne maior que 56 graus, por mais de 5 minutos, leva à destruição desses cisticercos. E também salgar ou congelar a carne por uma semana, a menos de 15 graus, também é eficaz. Porém, nem sempre é feito isso, né? E carne de porco a gente já conhece, né, pela vida, que não pode ser mal cozida, né? Ponto a menos, tem que ser bem cozida. Tênia saginata. A gente já viu a do porquinho, agora a gente vai ver a da vaquinha. Saginata, carne de vaca, de boi, tá bom? Vamos lá. A infecção acontece pela ingestão de cisticercos a partir de carne de vaca mal cozinhada. No ser humano, ela não produz cisticercose, tá bom? E o gusano pode parasitar no homem durante 25 anos e emitir 10 metros. Então, assim, é aqui que a gente já chega no quadro de anorexia, anemia, ferropriva, enfim. Características morfológicas. Ela possui cólex com 4 ventosas sem gancho. Importante, que é sem gancho, tá bom? Possui muitas ramificações uterinas e isso aqui não é importante, tá aqui embaixo. Enfermidades. Teniases ou infecção intestinal. Habitualmente, ele é assintomático, porém apresenta sintomas abdominal, meteorismo e náuseas. E são muito inespecíficos, então a gente pode confundir com qualquer outra coisa, menos uma teniase. Por isso que ela chega a 10 metros, gente. Não é por falta de sintomas, mas por eles serem muito inespecíficos. Diagnóstico no laboratório, ovinhos dourados, os proglótides, é muito nojento, mas eles são muito fáceis de distinguir quando são encontrados, tá bom? Tratamento, praziquantel, niclosamida, parte intestinal ou albendazol. E a prevenção é não comer carne mal passada. Eu sei que muita gente gosta, eu não sou desse time, mas sei que o time da carne mal passada ele é muito grande, mas comer leva um grande risco, tá bom? E saber a origem da carne que você vai comer, você é o que você come. Agora, do peixe. Falamos então do porquinho, da vaquinha, agora do peixinho. Generalidade, a enfermidade é conhecida como difilobotriasis. Ela precisa de 2 diferentes dos outros hospedadores intermediários, crustáceos e peixes de água doce. Água doce. Só isso que é importante nesse slide. Características morfológicas. O seu cólex tem uma forma de lança e apresenta 2 ventosas. O outro, ele não possuía nenhuma ventosa, nenhum gancho, e tinha 4 escolex. O da vaquinha. Esse tem a forma de lança, o seu escolex apresenta 2 ventosas. E são os prolóctides mais anchos que largos. E produzem ovos com opérculos, que é a nossa portinha de liberação. Como ocorre essa infecção? Os ovos operculados passam a água doce, então, primeiro, ovos operculados
Segundo, depois de 2 a 4 semanas, passam a ser coracídeos. E tudo isso, tipo assim, transformação natural, tá? O coracídeo, ele é ingerido pelo crustáceo, onde se forma o procercoide. Quarto, esse crustáceo com larvas é ingerido por peixes e em sua musculatura se desenvolve os pleurocorticoides, e o homem ingere o peixe cru, o nosso famoso sushi, ou como diz o Acunha, sushi, cru ou cozinhado, com os pleurocercoides. E se infecta, tá? O crustáceo é o hóspede intermediário e o crustáceo é o primeiro e o pescado é o segundo. Então aqui a gente vê, pode ter uma contaminação pela pele, gente? Assim, é muito difícil acontecer, mas a gente não pode dizer que é impossível, tá bom? Manifestações clínicas. A gente sempre vai ter dor no epigástrico, dor abdominal, cólico, vômito e perda de peso. Isso aqui é diferente de todas as outras. Vômito e perda de peso. Então, é aqui que a gente já começa a falar do que eu falei. Vitaminas baixas, anorexia, né? Uma parestesia. A parestesia que seria a perca de movimento de um lado. Então, uma perna, um braço, alguma coisa do tipo. Vários gusanos adultos no intestino podem gerar uma obstrução intestinal. O que às vezes leva a pessoa ao médico é essa obstrução intestinal e os vômitos, tá bom? Concentração sérica baixa de vitamina B12. Nós, estudantes, temos a síndrome, né, da vitamina B12 baixa, porém, nesse caso, ela fica a menos ainda, tá? O que leva a uma anemia ferroprima. Pode gerar, essa deficiência de B12 pode gerar manifestações neurológicas, entumecimento, a parestesia e a perda da sensibilidade vibratória. Diagnóstico: presença de ovos operculados ou proglótides nas fezes. A Maléria gosta de perguntar isso. Vocês podem ver que eu tô marcando muito essa parte de ovos. Ela gosta muito de perguntar quais são operculados, quais não são operculados, através de contaminação por quê? Por miracídio, por uevecílios, por os ovos operculados. Então, estudem essa parte, essa diferenciação, façam tabelas. O fármaco de eleição é niclosamida e Eziso. Esse aqui é o Nana, que o meu apelido é Nana, aqui em casa. Gente, eu preciso tomar uma água. Já vem, tá bom? É rapidão.